Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Estúdio Vlog aqui no canal. Com essa carinha de quem acordou super cedo hoje. Tive aula a tarde toda e agora eu não estou com sono. Por quê? Porque eu tomei café. Então, eu queria dormir, porém não consigo. E amanhã eu tenho aula o dia inteiro também. Mas, como eu estou aqui, eu falei, por que não adiantar as coisas que eu preciso da faculdade, não é mesmo? Então é isso que eu vou fazer agora. E vocês vêm junto comigo. E um detalhe para o meu pijama de flamingos. Estou aqui ao som de One Direction, porque sim, vou começar pelo iPad, porque tem algumas coisas de slide de aula que eu quero dar uma olhadinha. E antes de mais nada, quero mostrar pra vocês o PDF Element, que vocês sabem que é parceiro aqui do canal. Já usei muito a versão de computador e eles têm uma versão para o iPad também, então eu vou mostrar um pouquinho aqui como dá pra usar. Bom, então o aplicativo tem várias funções, vou mostrar um pouquinho aqui mais das que eu acabo usando, que são de sublinhar e marcar o texto do documento. Isso, para quem é estudante, eu acho que é essencial, porque a gente precisa sempre estar selecionando muito bem os conteúdos, então dá para grifar, escolher a cor, usar a própria caneta do iPad para fazer alguma marcação específica. Tem várias dessas coisinhas e funções extra, então eu consigo colocar post-it, colocar caixas de texto e escrever em tudo isso, fazer realmente a experiência ser bem personalizada, além, é claro, de escrever com a própria caneta. Então eu consigo escolher a cor de um texto, a espessura, a opacidade, e como dá para perceber, essa é uma função que eu uso bastante. Acho que facilita muito a vida do estudante, principalmente por acompanhar esses slides durante a aula, então anotar tudo assim é ótimo. E um update aqui de como eu tô fazendo os resumos digitados. Eu voltei a fazer, né, nesse período, não sei, me deu vontade. E eu tô fazendo durante a aula a maioria do que dá. Por exemplo, essa aula de integrada, a gente fez uma revisão bem geralzona de dentística, só pra relembrar alguns conceitos importantes, alguns protocolos clínicos. Bem legal, inclusive, e eu fui digitando tudo isso aqui, inclusive essa formatação de botar os títulos, fazer esses tracinhos, né, enquanto a aula estava acontecendo, só que chegou um momento aqui que não deu mais pra acompanhar, porque a professora foi passando os slides muito rápido e não mandaram pra gente com antecedência o slide. Então eu coloquei aqui completar, minuto tal, com a cor vermelha aqui no caso pra destacar, chamar a atenção perto das outras, e aí depois que eu digitar o que tá faltando eu apago. Mas as aulas ficaram gravadas no portal, a gente tem como assistir novamente, o que é muito bom. Outra coisa, galera, preciso de um help de vocês. Eu tenho feito essas mini listinhas aqui em post-it, tipo essa aqui tem coisas de estudo que eu preciso fazer. No caso, por exemplo, terminar a aula 1, que foi esse resumo que eu acabei de mostrar pra vocês, tem que completar com o que tá faltando. Leitura dos capítulos de dentística, que é um trabalho que a gente tem que fazer. Fazer ficha de anamnese, que eu quero fazer, sabe aquelas minhas fichas da pastinha? Pra quem ainda não tinha visto, eu faço fichas resumo de vários temas, assim, importantes. Então eu quero fazer uma de anamnese, com a parte mais específica que a gente tá vendo agora, que tem perguntas pra gente fazer quando quer descobrir determinado tema dentro da disciplina. Então, por exemplo, dentística, tem coisas sobre cárie mais específicas que a gente pergunta, tá até escrito aqui na hora de perguntar sobre hábitos alimentares e tal. Então eu fiz esse post-itzinho, aqui tem terminar resumo de propedêutica, que eu já comecei há um tempinho, que eu tô resumindo que é do período passado, essa matéria, mas tem muita aplicação pra clínica integrada, então é legal eu fazer um resumo parecido com esses que eu tô fazendo agora. Inclusive já comecei, tá até aberto aqui o slide, ó, do professor. E eu já fiz esse post-itzinho de seminário. Tem as coisinhas mais importantes pra lembrar sobre esse assunto. Só que o que tá acontecendo? Eu não tenho aonde colar esse post-it. No meu planner não tem espaço. Por exemplo, aqui tem o meu início do mês de março. E depois já começam as semanas, então não tem um espaço geralzão pra colocar o post-it e ter uma visão geral de coisas aleatórias. Porque tudo bem, isso aqui eu poderia colocar no dia que eu tenho que entregar o trabalho.
Mas aí eu teria que lembrar que dia que o trabalho precisa ser entregue para vir ver quais as informações importantes sobre. Isso aqui eu posso botar numa semana que eu esteja, mas e se eu quiser fazer alguma dessas tarefas na semana seguinte, sabe? Não sei, então, ainda o que fazer quanto a esses post-its aleatórios que eu arrumo sempre. E aqui no início não dá pra colocar porque esse material da capa desgruda, perde a cola muito fácil. E nesse envelope não caberiam todos os post-its que eu vou arrumando. Inclusive, gente, olha esses adesivos que bonitinhos. Dá uma pena de usar, né? Na época de escola eu adorava os cadernos com adesivo, mas eu nunca usava os adesivos. Fazia coleção pra eles ficarem intactos. E já que eu peguei essa pastinha das fichas, eu vou começar fazendo a ficha de anamnese pra guardar logo aqui e depois eu continuo fazendo o resumo. Eu tenho que assistir o pedaço final da aula que ficou faltando. Então, gente, vou aproveitar para conversar com vocês um pouquinho aqui. Eu amo falar com vocês pela narração dos vídeos nos study vlogs. E, primeiro de tudo, quero falar sobre a minha organização desse semestre. Depois de 2 períodos online, tendo a teoria online no ano passado, e conciliando isso com a aula prática também, eu consegui definir mais ou menos o método que eu quero para esse semestre, porque uma coisa que eu percebi muito no período passado, pelo menos, que a gente teve a reposição das clínicas na faculdade e a gente teve mais aulas práticas mesmo do semestre ao vivo, então a teoria em casa, depois ia lá na clínica fazer no laboratório, foi que é muito importante ter esse conteúdo resumido de uma forma prática. E para atendimentos, prescrições, passo a passo de procedimentos para os pacientes, são coisas que a gente está tendo muito agora, revisando alguns assuntos e tendo assuntos novos também. Eu percebi que muito do material que eu usei para relembrar alguns temas passados e para, enfim, dar uma estudada antes de começar um novo módulo, uma nova aula na faculdade, eu acabava recorrendo aos meus resumos digitados antigos. Primeiro porque eles já estavam todos marcados e estudados, com setinha para cá e para lá, de anotação, de dúvida que eu tirei, de perguntas, enfim. Então acabava sendo uma forma um pouco mais fácil de relembrar e revisar, porque já estava estudado e eu olhando tudo aquilo era fácil para mim lembrar e saber mais ou menos qual foi a minha linha de raciocínio na hora de estudar aquilo. Então eu pensei, como agora a gente está entrando num ciclo mais do que clínico, né, com pacientes direto, enfim, tudo que a gente faz é baseado em atender e ter um resultado final satisfatório para o nosso paciente, eu achei melhor fazer tudo digitado a partir de agora, pelo menos enquanto eu achar que está funcionando, porque eu posso imprimir, levar para a clínica, revisar antes de começar um atendimento e anotar alguma coisa que eu tire ali, uma dúvida com o professor na hora, na clínica mesmo. Ter realmente esse arquivo, digamos assim, que é muito mais fácil de organizar através de um resumo digitado. Então eu posso montar tabelas, posso acrescentar alguma imagem, posso realmente montar de uma forma um pouco mais prática para mim no dia a dia, que é o que a gente precisa, né? Com a aula integral, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ainda tem que estudar, e as outras coisas também que eu faço por fora. Então eu estou testando aí dessa forma e eu acredito que vai ser a mais satisfatória, sim. E aproveitando também para responder uma pergunta sobre como eu monto essas fichas resumo que eu faço, eu tento resumir literalmente ao máximo possível só as informações que realmente são necessárias para eu ler sobre um conteúdo, e eu sempre reviso, então eu tenho noção de quais são os temas que eu tenho anotados em ficha. Então se eu estou falando sobre um assunto com alguma pessoa da faculdade ou com alguma aula que eu tive, eu falo, eu tenho essa ficha disso que eu lembro de ter feito, e eu tô sempre vendo ali os títulos das fichas, então eu posso voltar em algum tema específico e fazer uma revisão mais direcionada, mais breve do que se eu fosse, por exemplo, reler um resumo, que aí seria mais completinho. Nas fichas eu procuro colocar as informações mais diretas e que tenham mais aplicação prática, que seja um conhecimento que é mais necessário, e conforme eu for usando tudo isso, juntando na minha rotina com as aulas presenciais que voltam no mês que vem já, as práticas na clínica, eu vou atualizando vocês aí disso. Gente, terminei a ficha e agora eu vou continuar aquele resumo de propedêutica que eu falei que eu tinha começado, que tá sendo digitado aqui, mas eu vou fazer isso no conforto da minha cama, ao invés de ficar lá na mesa. Esse aqui eu tô fazendo na cor azul, então vou seguir aqui mais um pouco.
carinha de sono tá começando a surgir, mas a gente releva, porque o café ainda tá circulando, então o cérebro tá acordado. Mas queria falar pra vocês sobre as minhas aulas desse período até agora. Eu tô gostando muito e as matérias são muito legais. Eu tô super ansiosa pra gente ir logo pra clínica também, fazer umas cirurgias, cortar uma gengiva. Os professores são super legais, tá tudo super organizado. Eu acho que, né, todo mundo já meio que se adaptou 100% a essa rotina virtualizada. E em breve a gente vai se ver presencialmente também para as aulas práticas e para os atendimentos. Mas então é isso, gente. Agora eu vou dormir oficialmente. Ainda tô um pouco acordada, né? Mas amanhã eu tenho que acordar cedo para as minhas aulas. Tenho aula o dia inteiro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo. Comenta o que vocês querem ver aqui no canal. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A luz até aumentou aqui, tá vendo? Que a câmera, ela altera sozinha o foco e a luz das coisas. Ó, tchau, gente. Boa noite. Que eu vou dormir aqui.